E muitas vezes elas não entendem e por isso não recebem. Porque o que antes nós pensávamos que era, hoje para nós se tornou-se esterco. Desse jeito. Mas para a glória de Deus, que nos abriu a visão do Evangelho, segundo o apóstolo Paulo, nós tentamos passar com um pouco de clareza, mas sabemos que é muito difícil. Mas eu vou ler aqui um pouco da graça do Senhor. Ministério de Paulo aos gentios. Efésios capítulo 3. Nós sabemos que havia uma nação escolhida de Deus e que nós sempre pregávamos que Deus escolheu Israel como a menina dos olhos dele. E Deus cuidou de Israel, mesmo nas suas transgressões, nos seus erros, nas suas falhas, nos seus pecados, nas suas desobediências. Deus cuidou. E nós não sabíamos que esse amor infinito de Deus tinha para nós, que não éramos nação judaica, um ministério tão bonito que só o apóstolo Paulo foi revelado. E nós, na condição de cegueira espiritual, continuávamos seguindo as mesmas pisaduras de Israel. Ou seja, as cerimônias, os rituais, e muitas outras coisas que não éramos para nós. Porque nós nunca fomos nação judaica. Se nós olhássemos realmente pelos olhos naturais, nós somos povo brasileiro. Que nada do que Deus preparou para Israel era para nós. Mas a cegueira nos fez ver como pessoas israelitas, povo de Deus, com o ministério da lei. Mas louvado seja o nome do Senhor, que hoje nós estamos nessa condição de um pouco de entendimento. Não chegamos totalmente, porque é muito difícil entender a graça de Deus, pelo que a gente já tem aprendido há muito tempos atrás. Mas o apóstolo Paulo diz assim, olha só, por essa causa, que causa? A causa pelo qual ele foi colocado, de ser ministro do Evangelho, revelado a ele para nós, povo gentil. Por essa causa, eu, Paulo, ele dizendo, sou prisioneiro de Cristo por vocês, gentios. Olha, gente, a gente lia tanto e não entendia. Todas as vezes que eu vejo e leio esses versículos, me vem abrindo a mente. Eu digo, meu Deus, como é que a gente lia e não via? Que Paulo estava sofrendo por uma causa que era nossa, para nos revelar, que só a ele foi revelado. E a gente pensava que a gente era judeu, fazendo as obras dos judeus. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro, me tornei prisioneiro dessa causa por vocês, gentio. Se é que vocês têm já ouvido a dispensação da graça de Deus em mim, concedida para vocês outros. Olha só. Será que a gente tinha ouvido essa dispensação da graça de Deus que foi concedida para nós? Não, a gente não tinha, nunca tinha ouvido.
a gente continuava debaixo dos rudimentos da lei. Verdade, E Jesus. do sistema religioso, que nos tornava prisioneiro deles. E Paulo diz que aqui ele se tornou prisioneiro de quem? Da graça de Deus, Oh, de aleluia. Cristo, para nos abrir os olhos, porque nós estávamos presos a sistemas religiosos. E ele fala assim: e por revelação me foi dado a conhecer o mistério, como antes havia escrito resumidamente. E por revelação foi dado a Paulo a conhecer esse mistério, um mistério que hoje está sendo revelado para nós. Graças a Deus. Isso não é maravilhoso, irmão? Saímos debaixo agora do sistema, dos rituais, cerimônias judaicas. Por quê? Porque Paulo, nessa revelação, ele teve acesso a todo o mistério de Deus para conosco, que nós estávamos cegos nesse mundo. Nós estávamos com a névoa, com um véu no rosto. É tão interessante, irmão, que tem sistema religioso que até um véu usa, né? A cegueira é tão grande que até um véu usa no rosto. Não consegue ver nem espiritualmente, nem naturalmente o que se escreve. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó: e por revelação me foi dado a conhecer o mistério, como antes havia escrito resumidamente. Pelo que quando ledes, ou seja, quando a gente começa a ler as cartas de Paulo, o mistério revelado a ele, que ele começou a passar para a igreja, o que é que acontece? Percebemos o profundo conhecimento que tenho do ministério de Cristo. Aleluias! Olha só, irmão, quando nós passamos a ler e enxergar pelo Espírito o profundo conhecimento desse ministério que foi revelado a Paulo, aí louvado seja Deus, irmão, também é revelado a nós. Como hoje está sendo. Em outro tempo, eu estava lendo isso aqui e não estaria entendendo. Talvez estaria explicando para vocês de uma maneira natural. Mas Paulo, quando passou a ler, quando passou a entender, a escrever as cartas, aí ele foi vendo que era tudo pelo Espírito. E só se compreendia quem anda no Espírito. Porque o sistema lê tanto, passa por cima de tudo isso. E nos coloca debaixo de normas, de preceitos, de regras, de doutrinas que não é e nunca foram para nós. É verdade, meu Deus. Mas quando a gente passa a ler e conhecer pelo Espírito, irmão, esse profundo conhecimento, aí o ministério da revelação chega até aos nossos olhos, chega até a nossa mente. Aleluias. Aí diz assim o versículo 5. Mistério, olha só, mistério que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos de quem? Dos homens. Porque sabe por que nós estamos entendendo? Porque nós somos filhos de Deus. Nós não estamos sendo mais criados por pais ou por homens humanos, não. Meu Deus. Quem nos está dando a entender esse conhecimento é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Mistério que em outras gerações nos foi dado a conhecer, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Como agora, irmão, tem sido revelado a seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Glória. E esse mesmo Espírito que agiu nos profetas e nos apóstolos, age em nós. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não é homem para que venha nos ensinar. Ele é um ser espiritual vindo do próprio Deus, que nos revela o mistério de Deus,
que foi dado para nós, esse mistério, essa revelação. E a gente lia tanto e não entendia, Jesus, mas Tu és bom, Senhor. O tempo é Teu. E o Senhor não ia nos deixar enganados, irmão, porque a gente estava buscando o Senhor. Oh, glória. Nós não estávamos buscando placa, nomes. A gente estava buscando o Senhor. Quantas vezes eu batia nas portas de sistema religioso e dizia: Jesus, onde é que o Senhor está? Que eu não te encontro pela metade. Até que eu encontrei Jesus dentro de mim, irmão. Glória. E hoje eu me sinto completa. Aleluia. Estava em parte em mim, hoje ele está completo, porque hoje eu tenho a revelação da graça de Deus. Obrigado, Jesus. E foi dado a nós, isso é um privilégio. Homem nenhum pode arrancar isso de nós, não. É desse jeito. Porque o próprio Espírito que está nos revelando. O apóstolo Paulo diz: quando vocês leem, o Espírito revela esse mistério. Porque não foi dado pelos homens, não. Foi dado pelo próprio Espírito, essa revelação. Eu creio, Jesus. Isso é maravilhoso. Oh, glória. E diz assim: a saber, olha só. A saber que os gentios são herdeiros, oh, glória, e membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Aleluia, Deus. Nós que éramos nação, era rejeitada pelo povo de Israel. Nós éramos impuros, imundos diante dos olhos dos homens da nação judaica. Hoje esse mistério foi revelado para nos dizer que nós somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Irmão, nós não somos poucas coisas, irmão. Nós somos valiosos, preciosos. De Deus, obrigado. Esse vaso aqui de barro, que um dia vai voltar ao pó, tem algo precioso dentro dele. É o Espírito Santo de Deus. Glória, glória, Jesus. É esse Espírito que faz com que nosso espírito seja co-herdeiros com Cristo Jesus do reino de Deus. Eu creio. Imagine, irmão, você por um pouco de tempo reinar nessa graça aqui na terra. Oh, maravilha. E quando esse corpo voltar ao pó, que o Espírito subir para Deus, você reinar eternamente. Ser herdeiro com Cristo do reino de Deus. Olha que maravilha. A saber que os gentios que somos nós, irmão. Nós somos povo gentil. E eu fico feliz com isso, e me alegro com isso. Porque a palavra de Deus diz que os últimos serão os primeiros, somos nós. Israel ainda vive enganado. Vive enganado lá com as coisas da lei. E nós éramos os últimos. E hoje somos os primeiros pela revelação. Aleluia. Glória a Deus. Somos os primeiros que Deus quis revelar através de Paulo. Os judeus continuam na ignorância da lei. E hoje a graça foi revelada para nós. A saber que os gentios são herdeiros e membros do mesmo corpo. E participantes da promessa em Cristo Jesus. Por meio de quem, irmão? Do Evangelho da graça de Deus. Obrigado. O mistério revelado ao apóstolo Paulo no terceiro céu, que hoje está sendo revelado para nós, aleluias. As cartas do apóstolo Paulo são para nós, É, irmãos. assim mesmo. Temos que nos empenhar mais com isso, ler mais, entender mais. Pela graça nós somos salvos, aleluia. Aí o apóstolo Paulo diz no versículo 7, do qual eu, Paulo, fui ministro conforme o dom da graça de Deus, Verdade, Jesus. que me fora dado, segundo a atuação do poder de Deus na vida dele, aleluias. E hoje está sendo na nossa também, porque os nossos olhos estão sendo abertos, os nossos olhos espirituais estão sendo abertos, louvado seja Deus. Segundo a atuação do poder de Deus que habita em cada um de nós. Nós não estamos nesse mundo, irmão, como antes.
eram as ovelhas perdidas de Israel. Nós hoje estamos como filhos de Deus. Pelo poder de Deus que age em cada um de nós. Aleluia. A mim, Paulo dizendo, a mim, que sou o menor de todos os santos, foi-me dado essa graça de anunciar entre os gentis o evangelho, olha só, das insondáveis riquezas de Cristo. Que coisa linda, maravilhosa, irmãos. Vocês estão entendendo a grandeza? Qual é esse evangelho da graça de Deus para nós? Olha só, o evangelho das insondáveis, inúmeras riquezas de Cristo. Oh, glória. Nós temos um tesouro em nossas mãos. Eu creio. Que não acaba. Porque a palavra de Deus revelada a Paulo e hoje a nós é um tesouro que estava escondido. Aleluias. Verdade, meu Deus. Obrigado. E hoje nós temos esse tesouro. Aleluia, irmãos. Nós devemos ser muito felizes. Quantas pessoas estão dominadas aí por homens, por sistema, por regras, por doutrinas. E nós somos livres porque Cristo nos libertou. E temos essa riqueza insondável, inumerável, que não tem tamanho. É verdade, Deus. Que não tem quantidade. Que é a palavra de Deus, que é dada através de Cristo Jesus para nós. Nós somos ricos espiritualmente. Obrigado, Jesus. Nós temos o Espírito Santo, que é a maior riqueza. Eu creio, Jesus, eu creio. Isso é maravilhoso. Eu não preciso mais jejuar. Eu não preciso mais fazer nada daquilo que se fazia os judeus para o Espírito de Deus me limpar, me renovar, me regenerar, me transformar. Porque hoje eu tenho o próprio Espírito de Deus dentro de mim. Isso é a graça de Deus, a riqueza de Deus em nossas vidas. Não existe outra, aleluias. O homem pode ser podre de rico, pode ser milionário, mas se ele não tiver o Espírito de Deus, a graça de Deus na vida dele, ele é pobre, nu e miserável. É desse jeito. Porque ele não reina com Cristo aqui na terra. A sua mente está desviada para outras coisas, com pensamentos terrenos, Assim mesmo. com riquezas terrenas. E nós não, irmão, nós temos a riqueza maior, é o Espírito de Deus em Oh, nós. glória. Esperança da glória. Isso é a graça de Deus em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado. E diz assim, irmão, olha, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério de Cristo. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculta em Deus, É verdade. o qual Deus criou todas as coisas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer. Aleluia! Glória. Glória a Deus! Você hoje conhece a Deus em altura, largura, comprimento. Porque o próprio Deus está em você, o Espírito dele está em você. Obrigado, Jesus. Isso é maravilhoso, irmão. A multiforme, Obrigado. as múltiplas formas de Deus agora está em nós, porque ele nos deu a conhecer. Obrigado. Todas as suas grandezas, as suas riquezas, a sua sabedoria está em nós. O próprio Cristo ali na cruz fez isso acontecer para com nós gentis, nação excluída da presença de Deus, nação imunda diante de Deus. Mas somos os primeiros, irmãos, aleluias. Oh, glória. A palavra de Deus diz que os últimos serão os primeiros. E somos nós, Obrigado por esse alimento. os gentis, que não fazia parte de Israel. É Louvado seja Deus. verdade, meu Deus. E diz mais, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer Aleluia. por meio da igreja. Aleluia. Oh, glória. Olha a igreja aparecendo aí, irmão, com as riquezas de Deus, com o amor de Deus que é superior a tudo.
Quem ama tem a Deus. Quem perdoa tem a Deus. Quem diz que tem Deus e não ama e não perdoa, não tem. Porque o Espírito Santo de Deus é amor, é perdão, é justiça, é paz. É assim que nós devemos ser. Aleluia. Se você diz que tem o Espírito de Deus, ande como Jesus amou, andou. Aleluia. Porque Deus é Espírito. Se Ele está em você, você tem que andar em Espírito. Essa é a multiforme de Deus em nossas vidas. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele é tudo de bom que há em Deus. E se Ele está em você, você tem que ter tudo de bom que estava com Deus. Tudo de bom, não é por partes não. É tudo de bom. Porque Jesus desceu num corpo físico aqui na terra, se transformou em ser humano. Mas Jesus mostrou toda a multiforma de Deus aqui na terra. Aleluia. E ele diz aqui, olha, foi dado a conhecer por meio da igreja. É a igreja que revela quem é Jesus Cristo aqui na terra. Se não andar como Jesus andou, não é igreja. E eu não estou falando, irmãos, na comunhão dos irmãos. Eu estou falando num ser só. Porque cada um tem que viver como Deus quer que vivamos. Em amor. Verdade. É assim que tem que ser. Glória, glória a Jesus. E foi dado a conhecer por meio da igreja. A quem? Aos principados deste mundo, às potestades deste mundo, nos lugares celestiais, que é a tua, é a minha mente. As pessoas conhecem a Deus quando você mostra quem é Deus. E você só pode mostrar a Deus se você tiver Ele em sua mente. Você não pode dizer quem é Deus se a sua mente não é a de Cristo. Por isso, irmão, que nós hoje aprendemos que não é roupa. Não é nada dessas coisas que mostram que o ser humano tem a Jesus. Mas é quando ele tem uma mente transformada. O velho homem foi morto, enterrado. Aleluia. Mas a partir do momento que ele tem a sabedoria de Deus, ele começa a viver um novo homem, com sua mente transformada, renovada, regenerada pelo Espírito Santo de Deus. Porque Jesus não habita em nossos corações. O nosso coração é apenas um membro do nosso corpo físico, que bombeia o nosso sangue para que nós possamos viver nessa terra. É verdade. Mas a tua mente tem que ser a de Cristo. É o lugar celestial onde Cristo habita em você. E Deus fez com que a igreja vivesse com o Espírito de Deus, com Cristo em sua mente, para mostrar para o mundo quem é Jesus Cristo. Isso é a graça de Deus, irmão. Nós temos que entender isso. Quando você tem o Espírito de Deus em tua mente, quando o próprio Cristo atua na tua mente, você descansa, reina em Cristo. Aleluia. Descansa, reina. Porque esse é o lugar celestial onde Cristo habita em você. É a tua mente. Aleluia. Segundo o eterno propósito, eterno, irmão, viu? Não é para um pouco de tempo, não. Eterno. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Que Cristo fez a dar a conhecer esse mistério à igreja. Para os principados e as potestades deste mundo. Através de você, na tua mente, no conhecimento, na graça, no entendimento da palavra de Deus. Segundo o eterno, não é por pouco tempo não. Isso é eterno. O propósito que Deus fez com que nós venhamos fazer aqui na terra. Estabelecer em Cristo nosso Senhor. Em que temos livre acesso, com confiança, por meio da fé em quem?
em Cristo Jesus. Portanto, peço-vos que não desfaleçais, aleluia, em minhas tribulações por vocês, as quais são vossa glória, aleluia. Então que nós não venhamos nem entristecer, nem desanimar, mas se encher dessa multiforma da graça de Deus, nos lugares celestiais que são a nossa mente, viver Jesus Cristo, reinar, descansar, porque você só vive Jesus quando você reina aqui na terra. Aleluia. Verdadeiramente, com a esperança que você já recebeu a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Eu agradeço essa rica oportunidade. Obrigado.